Meu nome é Maria Adrina Silva, eu sou professora da UFPA e vamos apresentar aqui eu, professora Ana Paula, professora Daniele Guerra e professora Arielle, um trabalho que trata sobre os desafios da maternidade na pós-graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Pará. Vamos começar falando um pouquinho sobre mulheres na engenharia, né? Então, nós sabemos que a inclusão de mulheres na universidade sempre foi uma tarefa desafiadora, porém, gradativamente, a mulher foi conquistando seu espaço. Ainda assim, ao serem consideradas determinadas áreas de conhecimento, como as áreas das engenharias, por exemplo, observa-se um grande déficit na formação de profissionais mulheres. Dados que foram tirados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, em 2017, que foi justamente o ano onde se teve a última avaliação quadrienal e pôde-se ter um censo dos resultados, viu-se que nos cursos, nas áreas das engenharias, né, apenas 33% dos títulos de doutor foram obtidos por mulheres. Por outro lado, em ciências da saúde e letras, por exemplo, esse percentual de título de doutor varia de 60% a 65%. Aqui tem um gráfico que foi tirado da avaliação de 2017, onde a gente consegue ver aqui a discrepância, né, de titulações de mulheres e homens, especialmente aqui nas áreas de engenharias e ciências exatas e da terra. Falando aqui um pouco sobre diferenças de gênero na pesquisa e pós-graduação, especialmente nas engenharias, Freitas, em 2013, realizou um estudo cujo objetivo foi mostrar justamente essas diferenças de gênero na pesquisa e na pós-graduação, em termos de Bolsa de Produtividade e Pesquisa, PQ, do CNPq, e o corpo docente dos programas de pós-graduação nas engenharias do Brasil, né? E separou por curso e por região do país. Os resultados mostraram que os cursos de Engenharia Mecânica e Elétrica, eles possuem os menores percentuais de participação feminina. Na engenharia mecânica, inclusive, em todos os níveis de Bolsa PQ, a presença masculina é maior que 90%. Além disso, na engenharia mecânica também, a representatividade das professoras foi de apenas 12% do corpo docente. Já olhando a região norte, 80% de docentes das engenharias é do sexo masculino. E entre 80% a 90% de engenheiros são homens, detentores de bolsas PQ do CNPq. Isso nos mostra que a engenharia mecânica na região norte, especificamente, é um ponto de grande disparidade de gênero. Conciliar trabalho e família pode interferir na produção acadêmica também das engenharias, já que ambas exigem tempo, energia e dedicação, o que torna as mulheres mais vulneráveis por causa das exigências físicas, sociais e psicológicas da gravidez, parto, criação dos filhos e obrigações familiares. O ensino e aprendizagem pelo método Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, que é o STEAM, objetiva assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, a fim de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todos, além de alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas. O projeto de extensão STEAMS realizou um estudo com discentes e egressas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFPA, a fim de avaliar o impacto das dificuldades enfrentadas pelas mulheres mães nos seus desempenhos acadêmicos, estabelecer metas para minimizá-los e reter as mães na academia, aumentando suas produtividades e reduzindo os tempos de defesa das dissertações de mestrado. A metodologia do nosso trabalho, ela foi bem simples. Foi realizado um estudo de caso, foi feito por meio de análise de dados e relatos das dificuldades encontradas pelas mulheres para o ingresso e conclusão do mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFPA. Com esses resultados, são propostas metas, e essas metas, elas visam sanar ou minimizar essas dificuldades encontradas. Os resultados encontrados, eles foram feitos de 2007 até 2021. O programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, ele surgiu em 1994,
porém a gente teve muita dificuldade de encontrar os registros, né, desde aquela época, e também de mães que pudessem fazer relatos aí quanto discentes naquela época. Mas com os dados desde 2007, a gente já consegue perceber, em termos de defesas do PPGEM, que apenas em 2014 o quantitativo de defesas femininas foi maior do que o de defesas masculinas. Nos outros anos, todos, o quantitativo de defesas masculinas foi muito maior do que o de defesas femininas, o que ratifica, né, os estudos que foram feitos por Freitas em 2013. Quanto aos relatos, tantas discentes nos procuraram para poder colocar os seus relatos, que nós dividimos entre o relato das discentes que tinham sonho da maternidade, na época em que eram discentes do programa, e o relato daquelas que já eram mães enquanto discentes do programa, que eram ou que se tornaram. Entre aquelas discentes que tinham sonho da maternidade, nós tivemos aqui enfrentamento de necessidade da escolha entre a carreira acadêmica e a formação da família, e acabaram, no momento, escolhendo a carreira. Dificuldades financeiras, porque muitas vezes a ausência de bolsas ou o baixo valor das bolsas impedia a formação da família e a maternidade. Distanciamento da família, uma vez que muitas dessas discentes, elas vêm do interior para a capital, já que a capital tem maior disponibilidade de cursos de pós-graduação na área das engenharias, e aí com isso elas ficam com a falta de rede de apoio familiar para que pudessem ficar com seus filhos enquanto desenvolviam as atividades. Receio de não cumprimento dos prazos e desligamento do programa. Falta de reconhecimento em relação à licença maternidade para discentes de pós-graduação, e aí com isso elas tinham medo de ter que trancar o curso para poder cuidar do bebê e não cumprir os prazos. Medo de serem expulsas de seus grupos de pesquisa e medo de sofrerem hostilidade por parte dos orientadores, que em sua maioria são homens. Quanto às discentes que eram mães, muitos dos receios daquelas discentes que tinham sonho da maternidade se concretizaram. Essas mães enfrentaram no programa de pós-graduação dificuldades em ter com quem deixar seus filhos, já que não tinham rede de apoio. Apenas 2 das mães contactadas usufruíram da extensão do prazo por conta da licença maternidade. Muitas nem sabiam da existência. Excesso de demandas acadêmicas e maternais, o que faziam com que elas ficassem num sistema de exaustão muito grande. Falta de rede de apoio, por falta de proximidade com a família, ausência de amigos ou de próprios colegas do curso que pudessem montar essa rede de apoio. Impossibilidade de defesa no prazo, muitas tiveram que pedir prorrogação das defesas, algumas, inclusive, os prazos extinguiram e tiveram que ter o desligamento do programa. Falta de apoio do orientador, falta de apoio de outros docentes para a realização de disciplinas, principalmente no formato de tutoria, para que pudessem ficar com seus bebês em casa e assistir às disciplinas. E algumas tiveram que adiar o mestrado até o crescimento dos filhos, e assim adiando os seus sonhos, as suas aspirações profissionais e acadêmicas, até que os filhos tivessem idade escolar ou mais. Como metas, o STEAM está propondo a inclusão de um artigo na resolução do PPGEM que trata dos direitos e deveres dos discentes, que aborde especificamente o direito à licença maternidade e orientações para a solicitação desse benefício. Ainda dentro da resolução, pretende-se dispor orientações para a realização da disciplina no formato de tutoria para o caso de mães com filhos em idade pré-escolar. Além disso, pretende-se buscar um local dentro das dependências do prédio da engenharia que possa servir de ponto de apoio para mães, com estrutura para troca de fraldas, alimentação de bebês e possivelmente um espaço de convivência para as crianças, supervisionado pelas próprias mães. Com tudo isso, a gente tira como conclusão que a maternidade dentro do PPGEM-UFPA ainda é tida como um dificultador da realização de pesquisas e formação de mestras, por preconceito, desconhecimento e falta de apoio por parte do próprio programa e do corpo docente. Espera-se que, com a apresentação desses dados e relatos feitos em parceria com a coordenação do programa, a gente conscientize toda a comunidade que compõe o PPGEM acerca dos problemas que mães podem ter ao longo do seu período acadêmico e que as metas estabelecidas possam ser colocadas em prática em um curto período.
As autoras agradecem ao FPA, ao British Council e ao Museu do Amanhã de Girls in STEM através do edital Girls in STEM pelo apoio concedido.